Olá, está começando o Quarto do Casal. O seu guia de sobrevivência do entretenimento casalístico. Eu sou a Isabela. E eu sou o Gabriel. Mas agora você ouvinte deve estar pensando: o que é o quarto do casal? E o que é um guia de entretenimento do casal? Bom, é muito simples na verdade. O quarto do casal é um podcast feito por um casal, eu e a Isabela, que são pessoas que gostam muito de coisas da cultura pop em geral. Isso parece ser muito genérico, mas a gente tá falando tipo animes, séries, que não é muito minha praia, mas é mais a Isabela, livros, jogos um pouquinho, e etc. A gente tem algumas coisas preparadas para tudo isso aqui, que eu não sei direito o que é, mas a Isabela sabe. O que a gente pretende com esse podcast, né? Não só falar de animes e filmes e séries, a gente quer mostrar de uma forma diferente. Porque, né, já tem milhões de canais no YouTube, milhões de podcasts, milhões de tudo. Então a gente está tentando trazer de uma forma diferente. Então a gente tem programas diferentes. Programas como, talvez um dia a gente traga um episódio só falando de um tema. Sei lá, a gente vem e fala do anime que a gente assistiu. Aí a gente só fala disso. Aí vocês se preparam pro spoilers, pra ficar sabendo de tudo. Aí você pode ouvir ou não. Aí também a gente tá pensando em trazer o episódio talvez falando de várias coisas. Sei lá, falar de anime, falar da série que eu assisti na semana, do jogo que o Gabriel jogou na semana, mas de uma forma mais generalizada. E também a gente quer trazer os quadrinhos já definidinhos. Por exemplo, o Batata Requentada, que no dia que a gente trazer a gente explica, né? Vamos deixar só aqui. E também a gente pode, sei lá, indicar uns filmes. Aí fica a critério do dia. E pode ter certeza que a gente vai trazer uns participantes também, uns colegas. Bom, eu acho que para alguém conhecer de fato outra pessoa, é importante já saber os gostos e desgostos daquela pessoa. Então, nada mais rápido do que falar 3 coisas que cada um de nós gosta e mostrar o que o outro acha daquela mesma coisa. Nesse quadro, eu acho que não tem que ter restrição. Você pode falar tanto um mangá, tanto um anime, tanto. Você já percebeu que eu gosto muito de mangás e animes. Tanto um livro que você leu, ou tanto alguma coisa que você escutou e te deixou muito intrigado. Pode ser até uma música ou um álbum, quem sabe. Eu quero começar citando uma das minhas coisas favoritas já da minha vida, que eu não conheço há muito tempo, ironicamente, que é a One Piece. One Piece é o mangá mais popular do mundo, especialmente no Japão. Ele tá aí há 20 anos, se não me engano, 20 anos. 20 e poucos anos, na verdade, ele nasceu em 97. E, cara, ele não é muito bem recebido no Ocidente. Porque, bom, digamos que ele não faz o tipo do que as pessoas do Ocidente querem. Que é, como anime, algo muito bem desenhado, algo muito bem animado e algo realmente que te faz querer continuar além da próxima coisa. Não que a One Piece não tenha isso, mas é uma forma de entretenimento diferente. Eu acho que a grandeza da One Piece está, né, em todo o caminho que eles trilham até chegar onde eles estão atualmente e como eles interagem com o mundo. Eu acho que isso é uma das principais coisas que mais me interessa em One Piece. É o que me fez começar a querer ler e é o que me intrigou até eu chegar no atual capítulo, que é 950, mais ou menos. Foram umas 6 ou 7 meses de leitura diária de vários capítulos, mas foi bem interessante. E eu acho que ficou comigo a mensagem de amizade e de perseverança boa, perseverança que o mangá traz. E é por isso que One Piece é uma das minhas coisas favoritas. Agora, e você, Isabela, o que você acha de One Piece? O que falar de One Piece? O mangá que te torrou a paciência, que você inclusive tem que mandar calar a boca. Eu não aguento mais ouvir falar de One Piece. Chega, não dá. Ai, mas eu tenho problemas em geral com One Piece também, fora ter me enchido a paciência. Principalmente com o anime, né? Mas assim, eu sei que no mangá tem as mesmas coisas, então. Talvez
né, dar uma sexualizada assim nas meninas. Talvez isso seja uma coisa que me irrite assim, um pouco. E tirando o fato também que é infinito. Sem paciência. Pra ler coisas infinitas. Diz o criador que tá nos 80%. Depois de 30 anos tá no 80%. Não, sem tempo pra esse tipo de coisa. Mas ele tem que ser grande, entendeu? Ele tem que ser grande pra passar exatamente a mensagem que ele quer passar. Que é literalmente um mundo, cara. É um mundo em páginas de mangá. É bizarro quão incrível é. Um mundo que você nunca chega no seu objetivo, que sempre vai inventando coisas e coisas, pra você nunca chegar no seu objetivo. Eles têm um objetivo definido, que é achar o One Piece. Só que ninguém nunca fez isso, além do cara principal, que é o pirata mais famoso do mundo, o Goldie Roger. A história é sobre uma pessoa que não é o Goldie Roger, crescendo até se tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Isso que é interessante. Sem, tipo, atalho, sabe? Sem ter uma Cube no corpo, a raposa de nove caudas. Sem ser. Citando Naruto já. Ou sem ser o herdeiro de poder do All Might, por exemplo. Não, ele é uma pessoa com habilidade e ele tá aprendendo aquilo. Sabe? Eu acho que isso é interessante. Essa só é o quê? O mais clichê de todos. Putz, esqueci o nome. O treco do herói. A jornada do herói? Jornada do herói. Que já tá sendo feita, sei lá, quantos bilênios já. E aí Mas você vem me pensa falar que é comigo. inovador agora. Pensa comigo. Vamos citar Harry Potter, que é uma grande referência a jornada do herói também. O Harry Potter descobre que ele tem poderes, mas aí quando ele é apresentado ao rolê, ele descobre que ele é super foda porque ele sobreviveu a uma magia que todo mundo morre, blá blá blá. Certo? Hum. O Luffy. O Luffy não. O Luffy começa em um barquinho saindo de uma porra de uma ilha do nada. E ele ganha um barco, e depois ele ganha outro barco, ele consegue estar formando a tripulação dele até hoje, 20 anos depois do começo da jornada. É exatamente isso que eu penso que é, tipo, tão incrível assim. A jornada do herói, ela existe e ela é muito utilizada. Mas uma parte da jornada do herói também é fazer que aquela pessoa, que antes não conhecia os poderes, tenha poderes maiores do que outras pessoas. E que ela tem que aprender a usar aqueles poderes. No caso, a gente pode lembrar de Luke Skywalker, por exemplo, ou Anakin mesmo. O Anakin, vamos ao Anakin. Ele também não tinha ideia dos poderes dele, mas aí ele avança tanto no seu estudo que ele se torna o Jedi e depois o Sith mais poderoso do mundo, por exemplo. Sim, de fato, a jornada do herói tá explícita ali, mas entende que, tipo, no fim das contas, antes mesmo dele ter uma jornada de fato, ele, lá com seus 20 e poucos anos, ele se torna o cara mais foda do mundo. Assim como o Harry Potter e assim como o Naruto. Eu acho que a jornada dessas pessoas não chega perto da jornada do Luffy, que sai com o poder que todo mundo tem, é um mundo de poderes, e ele só aprende a lidar melhor com aquilo e confiar nos amigos dele. Mesmo assim, é exatamente isso. Ele aprende a lidar com o poder dele. Ele ainda é um dos melhores do poder dele lá. Só ele tem esse poder aí. Ele não virou borracha? Ele vira borracha. Então. Mas e o mundo em que as pessoas... Ele estica todos os braços, todas as coisas. Mas e o mundo em que as pessoas têm poder de literalmente virar fogo ou fazer terremotos? Virar borracha não é nada. Ele que torna aquele poder tão foda. Então, ele aprendeu a lidar com o poder dele. A gente sabe disso. Sim. Ainda acho que é jogada. Jornada do herói. Não me convence. Tudo bem. One Piece não me convence. Já que o Gabriel falou de uma leitura, né? De um mangá, eu vou falar aqui de um livro que eu li, terminei de ler esse ano, que... Mas que arrastou há mais tempo. Ninguém precisa saber dessa parte, só que eu terminei esse ano. Que é o A Sangue Frio. Que ele conta um caso que aconteceu em 1960. Vamos por 1960, talvez 59. Mas, enfim. Vou pôr ali, década de 60. Que foi um assassinato de uma família. Então, o famoso, né, Truman Capote, que é o escritor desse livro, ele já era um escritor bem conceituado, vamos dizer assim,
que ele era o diferentão. Então ele pegou esse caso e ele fez uma coisa que ninguém tinha feito naquela época, que era fazer um livro, como no jornalismo a gente fala, um livro-reportagem. Que em vez de você só fazer uma notícia, ir lá e fazer, sei lá, uma página contando, ele foi lá e fez um livro de, sei lá, 300 páginas sobre o caso. Então, nisso, ele entrevistou todos os moradores da cidade, ele entrevistou, inclusive, os assassinos, para escrever o livro. Então, é assim, uma aula de jornalismo, de como você transforma uma notícia que seria simples, só, uma família foi assassinada, pronto. No dia tal. Pronto. Mas não, ele foi lá e ainda conseguiu transformar tudo aquilo em um livro. Ele ficou cerca de 5 anos para conseguir escrever esse livro. E, assim, é incrível. É um dos melhores livros que existe no face da Terra. Ok. Não se atreva a falar mal. Ok. Vamos lá. Eu acho que assim como você disse, o ponto forte, eu acho que esse mesmo ponto forte é um ponto fraco. Quando você diz que pegou uma notícia que é teoricamente comum e transformou em algo a mais, eu dou todo o mérito pro autor. De fato é algo incrível você pegar uma coisa que é algo comum, como por exemplo um crime, e transformar em algo que tem 600 páginas, fazendo uma análise grandiosa de todo aquele fato. Mas algo que me passou também quando você falou desse livro pra mim é que é um crime tão comum que eu não tenho a menor vontade de ler. Porque são pessoas aparentemente comuns que foram assassinadas por pessoas aparentemente também comuns em uma cidade muito comum. Então, a narrativa inteira do livro, pra mim, só soa sem graça. E realmente, o valor dele fica com o autor, que é uma pessoa que inovou dentro da área, que fez algo nunca antes visto, e que levou algo tão simples a um nível espetacular de, tipo, ok, esse crime aconteceu e a gente vai explicar tintim por tintim como ele aconteceu. Eu acho que isso é uma coisa, tipo, fantástica. Claramente, essas pessoas morreram e ele fez o melhor possível, acredito, pra lembrar o nome delas. Mas, cara, sabe quando envelhece, eu acho, a história? Hoje em dia a gente tem tanta coisa tão horrível, e eu não acho nem que é culpa do livro, de fato, eu acho que é culpa da sociedade. A gente tem coisas tão piores e mais malucas do que o assassinato de uma família, que você chegar e falar, tipo, esse aqui é um livro, reportagem de um brutal assassinato de uma família do sul dos Estados Unidos, por exemplo. Tipo, uma pessoa comum hoje vai lá e falar, ok, o que acontece a cada semana, sabe? Não, mas então, o que acontece? Você, nos primeiros capítulos, você já descobre como as pessoas morreram. Não é essa a história, entendeu? Não é como morreu. Ele ele não vai lá entrevistar as pessoas morreram. Então, ele conta a história através de outros olhos, mas ele contando, entendeu? É isso que é o legal, realmente, a história, ainda mais pra mim, que eu já ouvi tudo que pode existir de assassinatos e massacres e afins, mas o que tem nesse livro é a forma que ele escreve, sabe? Você consegue lembrar do nome do namoradinho da menina. A menina morreu. E a gente sabe os amigos dela, a gente conhece o cavalo que a menina tinha. Eu acho que é isso que mostra a importância do livro, da história que ele está contando. Ele conversou com os assassinos. Quantos pode ir lá e conseguir entrevistar? E ele virou, tipo, amigo deles. Ele ia sempre lá, Ok, entendeu? isso é um pouco Não, bizarro. realmente. Parece até que ele teve uma apaixonite. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que ele faz, ele deixa com ele. Mas, tipo, e assim, também, é uma história que todo mundo conhecia na época. Não tinha por que ele ir lá e contar exatamente como foi cada coisa e tal. Então eu acho que é mais como ele conta, como ele escreveu o livro. Sim, eu acho que realmente a personalidade desse cara transborda dentro do livro. Assim como você me lembra agora falando de tudo isso, o que o Ivan Mizanzuki tá fazendo atualmente no projeto Evandro. Exatamente.
eu acho que eu vejo as influências, tipo, esguichando pra fora do projeto do Evandro, sabe? Uhum. Que é também imponente e interessante. Não, mas é exatamente isso. Igual o Ivan, ele tá indo conversar com todo mundo que ele consegue conversar. Só que no caso dele é um caso muito velho, né? Um caso muito antigo. Não tem como ele conversar com as pessoas ali mesmo. Mas é isso, ele traz tudo que tem pra trazer do negócio, ele traz. Sim. Pode, assim, pra você não ser relevante. Uhum. Mas pra alguém é relevante, então vale contar. Exatamente. Eu acho que o que fica pra mim de última observação sobre esse livro é que, pela trama dele em si não ser interessante, talvez se uma pessoa média que tá aprendendo uma leitura legal, ele não seria tão bom. Mas pra quem tá interessado de fato no assunto de livro-reportagem ou gosta do tema de assassinatos que são levados até o último segundo, talvez seja interessante. Não, realmente não é uma leitura leve, né? Isso é um fato. Não, mas por leve eu digo, tipo, procurando um livro pra, sabe, ler, de fato. E, Então, eu acho que é exatamente isso. Pra quem gosta de ler, você tem que começar com um dos melhores livros que existem. tá ok. Eu acho que ele só Entendeu? chama a atenção de quem realmente é interessado nesse assunto. Infelizmente. Acho que é de nicho. Eu acho que a segunda coisa que eu gosto muito e que eu passei muito tempo fazendo também, ouvir podcasts. Olha que irônico, vamos ter um pouco de metalinguagem aqui. Eu conheci podcast mais ou menos em 2011, 2012. Ou seja, a gente tá aí com 8 anos de experiência já nessa mídia. Experiência de ouvir. Conhecer a mídia, conhecer quem faz. E principalmente conhecer o cenário brasileiro do podcast. Eu não digo que que eu sou um especialista hoje em dia disso, porque de forma alguma eu sou. Ainda mais nos últimos anos em que eu me afastei muito da mídia. Mas eu tô andando devagar, tô com as pessoas que eu sempre acompanhei, tentando conhecer coisas novas hoje em dia. A principal coisa que eu vejo no podcast no Brasil é o quanto ele cresceu, cara. Em 2011 a gente tinha lá 10 podcasts que faziam sucesso e 5 que lançavam toda semana, que estavam tentando começar a fazer sucesso e que logo em seguida sumiam do mapa pra nunca mais existir. Hoje em dia a gente tem muito podcast. E assim como muito blogueiro ou youtuber, tem muito podcast que é famoso no seu próprio círculo. Eu acho isso muito, muito louco, cara. Porque na minha época, basicamente, a podosfera, como eles chamavam, era um grande, um grande clube. As pessoas se conheciam de fato, tipo, a pessoa que fazia um podcast sobre tecnologia conhecia a pessoa que fazia um podcast sobre jogos e não era incomum eles terem essa troca de conversa dentro do próprio podcast deles. Hoje em dia eu vejo que é uma coisa muito mais isolada ou de pequenos mundos que existem ao redor, sabe? Ela parece ser muito mais fragmentada do que a gente tinha antigamente, há 5 anos atrás. Claro, isso tem coisas boas, tem coisas ruins. Pro lado bom, você sempre está aprendendo coisas novas, sempre está conhecendo alguém novo. Pelo lado ruim, meio que tira aquela coisa de tipo, eu conheço eu sei o que tá acontecendo aqui, sabe? Isso é minha principal ressalva com os últimos tempos. Eu ando procurando o que eu vi e eu basicamente sempre termino indo pros 3 podcasts que eu conheço já, de carteirinha e sou fã das pessoas. E quando eu encontro um podcast novo, ou eles são tão modernos, eu nunca ouvi falar deles, que eu fico um pouco com o pé atrás, como eu e a Isabela aqui, que somos pessoas novas na mídia. E também o fato de que, tipo, olha, são pessoas novas, talvez devamos escutar elas. Só que o problema é que é tanta gente se repetindo e caindo na mesmice que até nos podcasts que eu escuto que são velhos, eles são basicamente de videogame, etc. Eles se repetem, cara, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que é isso que eu sempre busco em um podcast, informações extras sobre coisas que eu gosto. E é por isso que eu tento ouvir tudo que eu gosto em podcasts. Às vezes não, às vezes muda, às vezes eu escuto um podcast sobre Elchan, mas acontece. Tem que escutar tudo, né? Tem que escutar tudo. Por que você vai ficar escolhendo tanto assim? Se você conhece as pessoas, dê uma chance a elas. Se você não conhece as pessoas, dê uma chance a elas. Acho que essa é a principal lição que eu aprendi ouvindo podcast. Mas esse podcast é uma mídia fantástica pra mim, porque ele tem o poder de condensar informação em blocos de áudio que são literalmente fáceis de escutar e de realizar enquanto você está fazendo outras coisas. Eu passo muito tempo em ônibus, eu passo mais ou menos 3 a 2 horas e meia em ônibus diariamente.
isso há muito tempo também, isso há 7 anos, por ali. Todo dia, tirando fim de semana, passando 3 a 2 horas e meia em ônibus. E, cara, podcast sempre foram minha escapatória disso, porque era o jeito que eu tinha de me manter atualizado e saber o que estava acontecendo enquanto eu estava fora da minha casa, de um computador ou de um lugar com acesso à internet de fato. A gente tá falando de 2011, 2012, a 3G era uma coisa, mas não é igual o 4G é hoje em dia, de fato. E eu tenho muito carinho por essa mídia justamente por isso, porque eu conheci pessoas que até hoje eu acompanho das redes sociais, conheci pessoas que até hoje eu escuto, e que de vez em quando me dá uma certa tristeza saber que elas estão se saindo ou terminando o podcast. Cresceu em mim, e é algo que eu considero parte da minha personalidade, eu ouvir podcast hoje em dia. E é total uma das minhas mídias favoritas. Bom, eu acho que para um primeiro episódio, acho que deu pra passar bem quem a gente é. E acho que é uma coisa que a gente deixou bem clara também, que embora a gente seja um casal, a gente tem visões muito diferentes sobre coisas muito diferentes. Acho que é isso que a gente quer passar no nosso podcast, que é a visão de um casal não tão parecido assim. Posso dizer que é totalmente diferente. Tá deixando aqui. Totalmente diferente. Então, a gente se vê na próxima semana, a gente se vê no próximo quadro, e a gente se vê no próximo assunto. Tchau!